A fênix é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, ressurgia das próprias cinzas. Outra característica da fênix é sua força que lhe permite carregar cargas muito pesadas enquanto voa, havendo lendas nas quais chega a carregar elefantes. Finalmente, pode se transformar numa ave de fogo. Teria penas brilhantes, douradas e vermelho arroxeadas, e seria de tamanho igual ou maior do que uma águia. Segundo alguns escritores gregos, a fênix viveria exatamente 500 anos. Outros acreditavam que o seu ciclo de vida era de 97.200 anos. Depois de uma longa vida, morre em um incêndio feito por ela mesma, para em seguida surgir uma nova fênix das cinzas, que conduziria as cinzas de seu progenitor para o altar do deus solar, que ficava na cidade egípcia de Heliópolis. Outras versões contam que, ao aproximar-se do fim de seu ciclo de vida, sentindo a proximidade da morte, a ave preparava uma fogueira funerária com ramos de mirra, canela e sálvia, e se auto-incendiava espontaneamente, como numa espécie de suicídio. Relata-se que a fênix possuía um canto muito doce e suave, que ganhava tons de grande melancolia e tristeza quando ela sentia a proximidade de seu fim. Tamanha tristeza e melancolia transmitidas em seu canto tinham a capacidade de influenciar outros animais, levando-os até mesmo à morte. Acreditava-se, ainda, que as cinzas da fênix tinham o poder de ressuscitar alguém que já tivesse falecido. A crença na ave lendária que renasce das próprias cinzas existiu em vários povos da antiguidade como gregos, egípcios e chineses. Em todas as mitologias o significado é preservado: a perpetuação, a ressurreição, a esperança que nunca tem fim. Para os gregos, a fênix por vezes estava ligada ao deus Hermes, e é representada em muitos templos antigos. Há um paralelo da fênix com o sol, que morre todos os dias no horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do renascimento da natureza. Os egípcios a tinham por Benu, e estava relacionada à estrela Sótis, ou estrela de 5 pontas, estrela flamejante, que é pintada ao seu lado. Na China antiga a fênix foi representada como uma ave maravilhosa e transformada em símbolo da felicidade, da virtude, da força, da liberdade e da inteligência. Na sua plumagem, brilham as 5 cores sagradas: púrpura, azul, vermelha, branco e dourado. No início da era cristã esta ave fabulosa foi símbolo do renascimento e da ressurreição. Neste sentido, ela simboliza o Cristo iniciado, recebendo uma segunda vida, em troca daquela que sacrificou. Na Índia vive um pássaro que é único. A encantadora fênix tem um bico extraordinariamente longo e muito duro, perfurado com uma centena de orifícios, como uma flauta. Não tem fêmea, vive isolada e seu reinado é absoluto. Cada abertura em seu bico produz um som diferente, e cada um desses sons revela um segredo particular, sutil e profundo. Quando ela faz ouvir essas notas plangentes, os pássaros e os peixes agitam-se, as bestas mais ferozes entram em êxtase, depois todos silenciam. Foi desse canto que um sábio aprendeu a ciência da música. A fênix vive cerca de 1000 anos e conhece de antemão a hora de sua morte. Quando ela sente aproximar-se o momento de retirar o seu coração do mundo, e todos os indícios lhe confirmam que deve partir, constrói uma pira reunindo ao redor de si lenha e folhas de palmeira. Em meio a essas folhas entoa tristes melodias, e cada nota lamentosa que emite é uma evidência de sua alma imaculada. Enquanto canta, a amarga dor da morte penetra seu íntimo e ela treme como uma folha. Todos os pássaros e animais são atraídos por seu canto, que soa agora como as trombetas do último dia. Todos aproximam-se para assistir o espetáculo de sua morte, e, por seu exemplo, cada um deles determina-se a deixar o mundo para trás e resigna-se a morrer. De fato, nesse dia um grande número de animais morre com o coração ensanguentado diante da fênix, por causa da tristeza de que a vem presa. É um dia extraordinário. Alguns soluçam em simpatia, outros perdem os sentidos, outros ainda morrem ao ouvir seu lamento apaixonado. Quando lhe resta apenas um sopro de vida, a fênix bate suas asas e agita as suas plumas, e deste movimento produz-se um fogo que transforma seu estado. Este fogo espalha-se rapidamente para folhagens e madeira, que ardem agradavelmente. Breve, madeira e pássaro tornam-se brasas vivas, e então cinzas. Porém, quando a pira foi consumida e a última centelha se extingue, uma pequena fênix desperta do leito de cinzas. Aconteceu alguma vez a alguém deste mundo renascer depois da morte?
Mesmo que te fosse concedida uma vida tão longa quanto a da Fênix, terias de morrer quando a medida de tua vida fosse preenchida. A Fênix permaneceu por 1000 anos completamente só, no lamento e na dor, sem companheira nem progenitora. Não contraiu laços com ninguém neste mundo. Nenhuma criança alegrou sua idade e, ao final de sua vida, quando teve de deixar de existir, lançou suas cinzas ao vento, a fim de que saibas que ninguém pode escapar à morte, não importa que astúcia empregue. Em todo o mundo não há ninguém que não morra. Sabe, pelo milagre da Fênix, que ninguém tem abrigo contra a morte. Ainda que a morte seja dura e tirânica, é preciso conviver com ela, e embora muitas provações caiam sobre nós, a morte permanece a mais dura prova que o caminho nos exigirá. Palavras do poeta persa Farid al-Din Attar, no livro A Conferência dos Pássaros, de 1177.